Desventure Camp Só Estrelas. Terceira temporada da série mais incrível feita inspirada em Drama Total. Dessa vez, a série traz a junção dos elencos que foram apresentados para a gente ao decorrer desses anos, trazendo de volta vilões, heróis, casais e muito drama. A mais nova temporada, dessa vez, traz o seu maior elenco composto com 18 personagens, 9 de cada geração, voltando para o antigo acampamento, dessa vez sem mantimentos, banheiros ou um lugar confortável para dormir, apenas conflitos e triângulos amorosos. Divididos em 3 equipes, o elenco compete pelo maior prêmio de Desventure Camp. Olhando assim, parece que tinha tudo para dar certo, e realmente tinha. Mas hoje, meus caros amigos, vamos revisar a temporada e descobrir aonde ela deu errado. Então se aconcheguem aí nos seus cobertores ou cobertas ou qualquer lugar que você esteja, porque eu sou o Narigudo e hoje vamos falar sobre Desventure Camp. Eu acho que o principal obstáculo em toda a temporada com a temática de reunir estrelas que já passaram pelo programa é o que define uma estrela e o porquê a gente não deve reuni-las. O mesmo erro visto em Drama Total se repete em Desventure Camp, quando personagens que foram marcantes para a série não dão as caras aqui. Rostos como Dan ou Rosa Maria, que foram personagens incríveis em suas respectivas temporadas, são deixados de lado para abrir espaço para caras tão poucos marcantes, como Connor e Ashley. Pessoalmente, eu amo a Ashley, de coração, e a vencedora moral dessa temporada. Mas o que fez dela uma estrela? Em sua temporada de estreia, ela serviu mais como uma personagem de apoio da Lil, que ela sim tinha destaque. Como ela descobrindo as maracutaias da Fiore e tentando reunir a equipe em prol disso, mas infelizmente ela também foi deixada de lado. Vocês estão conseguindo entender, o que define ser uma estrela? E outro erro que vem junto disso é a diferença entre esses dois elencos, em que uma parte temos personagens que foram devidamente construídos e desenvolvidos, e do outro lado temos a segunda geração. Gente, eu juro que eu não tento pegar no pé desse segundo elenco, mas convenhamos, é muito desigual o carisma de um elenco para outro, e eu acho que isso é culpa da pressa em fazer um só estrelas. Inicialmente, lá nos primórdios de Desventure Camp, tínhamos o Drama Total Aventura, que tinha esse mesmo elenco da primeira geração, só que com uma construção muito diferente. E logo em seguida, tivemos o segundo elenco que bebeu da mesma fonte. Só que diferente do primeiro elenco que foi reimaginado e escrito de uma forma melhor, a segunda geração não teve o devido desenvolvimento. E ela já foi jogada em um só estrelas. A gente não teve tempo o suficiente e nem a oportunidade de conhecer melhor esses personagens. Eu sinto como se os roteiristas quisessem que a gente conhecesse esses personagens diretamente nessa temporada mais recente. Mas isso é muito em cima da hora. Novamente, o mesmo erro que Drama Total cometeu, que juntou um elenco que teve 3 temporadas de desenvolvimento com outro que mal teve uma temporada completa. Mas isso traz um dos poucos pontos positivos dessa temporada, porque conhecemos mais de perto as personalidades desses personagens que não tivemos tempo de conhecer, como o relacionamento complicado entre Hunter e Ali, a personalidade metódica de Tess, e outros plots curiosos que mostram o interesse da produção e o carinho que eles têm com a série e tentaram compensar isso de alguma forma, mostrando o porquê, na visão deles, esses personagens são estrelas. E isso nos leva a outro ponto. Eu, Narigudo, sou apaixonado pela ideia de juntar lendas de reality show, mas mesmo que isso seja uma ótima ideia, ela raramente dá certo. Porque para uma trama funcionar, nós precisamos de personagens descartáveis para a trama, mas quando a gente só tem estrelas no elenco? Quando temos só personalidades marcantes e rostos marcantes, quem será descartável? Quando temos vários vilões e heróis atuando juntos, quais deles ficarão apagados na trama? Porque isso precisa acontecer para algo acontecer. É um grande risco de acabar com certos personagens, mas eu admiro muito a coragem de quem tenta. A história dessa temporada, e eu tenho que fazer um desabafo pessoal pra vocês, que eu acho que sinceramente a série faleceu no terceiro episódio. Do quarto para frente, tudo poderia ser facilmente resumido em um casalzinho bem chatinho, aliás, e uma aliança nada agradável. Quando a temporada se inicia, ela é um caos muito bem feito e maravilhoso. Temos pequenas alianças, conflitos idiotas, vários microplots que recheiam muitos desses primeiros episódios. No segundo episódio, que é o que de fato se inicia a competição, conseguimos sentir o desespero de todos do elenco. Equipes muito pequenas em que cada voto vale muito, relacionamentos que podem ser ameaças, pessoas que você não conhece que podem votar em você. É uma ansiedade absurda, nenhum personagem está a salvo ou seguro.
O exemplo disso é no terceiro episódio, em que temos a primeira grande aliança composta por Gabe, Ali, Tess e Lake. Naquele momento que eu vi aquele grupo, eu pensei, isso vai dar muito errado. E deu muito errado. E ainda bem que deu muito errado. O que aconteceu é que a Lake tinha ideias muito opostas às de Ellie, e Ellie viu aquilo como uma ameaça. Então, de última hora, ela jogou toda a culpa da combinação de votos sobre Lake e fez a mesma ser eliminada. E olha que plot twist maravilhoso e inesperado. Então você, telespectador, fica, meu Deus, o que vai acontecer agora? Nada é previsível, essa temporada vai ser um caos. E o que acontece? O episódio 4. Ele acontece. No episódio 4, temos o Decreto do Fim. A fatídica Aliança dos Vilões formada por Alec, com o objetivo de juntar todos os vilões e dominarem o jogo quando chegarem na fusão. E isso a curto prazo é uma ideia bastante interessante. Conforme ela vai se arrastando... Meu Deus, que coisa chata, que coisa chata. Porque, consequentemente, os heróis acabam descobrindo isso também, e toda a sequência de fatos e acontecimentos vira uma disputa de poder de quem tem mais integrantes. Os personagens param de pensar por si mesmos, a maioria deixam seus plots de lado e votam em uma única função, acabar com o outro grupo. E isso é maneiro nos 2 primeiros episódios dessa formação, mas isso se estende por um longo tempo, diferente de temporadas passadas em que as alianças eram derrubadas. Nessa, a base da temporada é a aliança entre heróis e vilões. Ninguém mais ali possui uma individualidade, um objetivo ou algo que faça se destacar. Tudo o que acontece é em prol de uma coisa, ou dos heróis ou dos vilões. Mas, finalmente, lá pelos episódios finais, eu acho que eles perceberam que isso estava se tornando muito insustentável e fez com que uma das personagens, a Ali, troque seu voto a favor dos vilões. Logo após aquilo, o jogo deixa de ser baseado nessas grandes alianças e os personagens saem da sua área de conforto. Como a Gret, que é uma personagem maravilhosa, só que ela aconteceu tarde demais, passando boa parte da temporada sendo diminuída e sofrendo na mão do Yu. Mas após a sua eliminação, ela começa uma jornada de superação e autoestima, que eu acho linda de fato, mas que sinceramente poderia ter acontecido muito antes. E por isso que ela é o principal exemplo desse enorme erro. Os personagens ficaram tão reduzidos a essas alianças com seus plots sem desenvolvimento, que quando tiveram a chance de acontecer de fato, já era tarde demais. Que morte trágica. E em meio disso, a gente tem a ascensão de um personagem que eu acho o motivo principal de Disney Camp All Stars não funcionar. Eu tenho a sensação que essa temporada foi construída para um só personagem, o Jake. Prestem atenção. Logo no início, o Jake já tem o seu plot que se estende bem mais do que deveria, que é o fatídico triângulo amoroso entre ele, Aiden e Tom. E eu digo triângulo amoroso entre muitas aspas. Mas continuando, logo no primeiro episódio, ele arruma um conflito com James por causa disso, que resulta na derrota da equipe e na eliminação de James. E até aí, tudo bem, o James já tinha vencido uma temporada, então eu acho até justo ele ser eliminado cedo. Mas isso, meus caros amigos, é apenas a ponta do iceberg. A partir daí, a temporada inteira vira uma fanfic Tom e Jake. Parece que estamos assistindo um seriado com um casal principal e todos os episódios giram em torno deles e você tem que ficar torcendo por eles. E eu até torceria por eles de verdade, se os personagens não fossem uns chatos. Gente, é um plot que não caminha pra lugar nenhum. É sempre a mesma sequência de acontecimentos. Jake vai atrás de Tom, Tom ignora o Jake, Tom do nada decide se resolver com Jake, e Jake decide que não quer mais conversar. E é sempre isso, gente. E se não bastasse, os personagens também são uns lesados. O Jake, por exemplo, ele é um porre. Gente, nada contra quem gosta dele, mas gente, vocês conseguem, vocês se esforçam. O personagem, ele é insuportável sem motivo aparente. Ele não faz estratégias, a evolução dele é extremamente forçada, porque em raros momentos ele mostra um arrependimento. E fora que o personagem, ele é o prefeito, o presidente da coitadolândia. Ele sempre tá lá nos cantos falando, ai, que alguém me fez mal, que isso, aquilo, que alguém odeia ele, que o Tom não gosta dele, mas querido, eu acho que talvez, só talvez, as pessoas gostassem de você se você não fosse um chato, um insuportável 100% do tempo. Gente, nem o Tom aguentava. E eu acho que toda vez que o roteiro dava uma estagnada, eles sempre usavam da insegurança do Jake para fazer a história acontecer. Por exemplo, a eliminação da Ashley, a melhor amiga dele. E estava tudo combinado, os heróis votariam nos vilões e vice-versa. Mas o Jake, insuportável do jeito que ele é, simplesmente não votou junto dos demais. E arrecadou na eliminação de Ashley. E ele ainda ficou chateado pelo Tom ter votado nele. Como assim você votou em mim, Tom? Meu filho, você deveria ter ficado surpreso se ele não tivesse votado em você.
E em outra ocasião, muitos episódios depois, ocorre uma situação, dessa vez de ciúmes, em que por medo de perder o Connor para Ali, ele acaba dando a vitória do desafio para Rhea e resulta na eliminação do Connor. Simplesmente porque o Connor conversava demais com a Ali e ele ficou com medo de ser trocado. Mas ele é uma pamonha mesmo, meu Deus do céu. Gente, não é possível. Ele foi a principal causa da eliminação de todos os seus aliados, dos poucos que ele teve, aliás. Jake, você não precisa de um namorado, você precisa de um psicólogo. E o que mais me dá raiva ainda é que não basta ele ser chato. Eles querem que a gente engula esse personagem a todo custo. Em todo plot, ele está envolvido, em toda situação ele está inserido. E isso que faz as pessoas cansarem do Jake. Ele não tem nenhum descanso, em todo episódio ele tá lá. A cada 5 minutos tem algo virado para o Jake. Às vezes são episódios totalmente feitos para mostrar como o Jake ele é supostamente muito bem desenvolvido e com uma ótima evolução, quando na verdade ele é apenas forçado. Se tivessem suavizado essa participação tão extrema do Jake, ele seria um personagem até que ok. E a temporada ela poderia até ter sido melhor. Então eu bato o martelo e decreto que o culpado de Disney Camp All Stars sendo uma bomba é você, Jake. E acompanhado de um herói mal feito, temos uma vilã mal executada. A Rhea, eu realmente não consigo entender aonde eles queriam chegar com essa personagem. Em muitas situações ela é má, mas mostra um arrependimento que não chega a lugar nenhum. Porque o jeito que eles levam a personagem não é do mesmo jeito que parece que ela é escrita. Como assim? Ela funcionaria mais como uma anti-heroína ou como uma personagem que teria uma redenção, mas em nenhum momento, mesmo que isso esteja muito na nossa cara e parece que vai acontecer, isso não acontece. E a situação toda dela com o Connor foi uma oportunidade de desenvolver ela que eles jogaram no lixo. Me remeteu até um pouco a mesma coisa do Tom e do Jake, que é a resolução que nunca chega, mas diferente do Tom e do Jake, que mesmo que demorando bastante, tem o seu finalzinho ali, tem o seu encerramento. O da Rhea não tem. Aí você olha assim pra série e você pensa, pra quê? Porque após a sua vitória na temporada, ela tenta contato com o Connor querendo resolver as coisas, e ele obviamente nega, e ela acaba sozinha, fazendo uma referência a uma frase que ela tinha ouvido na temporada passada: você pode ganhar 1 milhão, mas estará sozinha no final. E é isso que acontece. Mas cara, com a necessidade de tornar um casal um dos destaques da temporada, se eles não são desenvolvidos, ora. O Connor, que eu considero também uma pedra nessa temporada, porque de alguma forma eles tentaram tornar ele um grande símbolo de personagem forte, estratégico e inteligente. E isso acontece por causa daquilo que eu disse anteriormente, que os personagens do segundo elenco, eles não tiveram tal desenvolvimento quanto o outro elenco. Então nesse Só Estrelas, a maioria ficou muito forçada, mudando as pressas. E ele ainda tem que sustentar um plot com a Rhea que é tão mal explorado, ele fica girando em volta da personagem durante toda a temporada, que é basicamente correr atrás dela e ser tratado mal. Porque a linha de raciocínio que a Rhea usa é que nada que ela faz afeta fora do jogo, por isso que ela toma atitudes tão extremas enquanto participa do programa. Mas isso se torna algo tão exagerado que fica sem sentido. Ora, se ela realmente é uma boa personagem, por que ela toma atitudes tão radicais dentro do jogo? Uma coisa é você mentir e trapacear. Outra coisa é você quase tirar os movimentos da perna de alguém. Vocês conseguem ver um exagero sem sentido? Parece que só quiseram tornar ela má sem nenhum sentido, de uma forma superficial, e deram a vitória para ela como uma forma de chocar quem está assistindo e fazer você pensar, nossa, aquela frase que a Rosa Maria disse para ela lá realmente aconteceu. Mas isso não cola. Infelizmente, é um final ruim e é um final sem sentido. Porque a Rhea, ela não é construída para ser uma vilã, ela não tem um porte de vilã. A Rhea tem um plot perfeito que se encaixa como uma redenção, mas eles empurraram para o outro lado, que não funcionou. Mas pelo menos com a sua vitória extremamente forçada e ruim, é que pelo menos uma coisa boa sai dela, é que o Jake não ganhou. Então palmas, gente, muitas palmas. Agora, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa temporada? Enquanto eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu percebi que tinha algumas coisas que eu deixei de fora e que eu poderia me aprofundar mais. Mas ficaria muito longo e se vocês gostarem desse assunto, eu poderia fazer uma parte 2 falando sobre. Mas aí vocês que vão assumir o risco de assistir, porque, meu Deus do céu, gente, ouvir de All Stars é pedir pra sofrer. Mas por hoje é só. Terminamos o vídeo por aqui. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e deixa aí um comentário embaixo sobre o que você achou da temporada. E se ela é realmente ruim ao seu ver. Mas eu me despeço aqui. Até logo, pessoal!